Então, pessoal, eu queria primeiro começar assim, eu vou fazer uma fala dividida em duas partes. Assim. Primeiro, eu quero falar da dimensão mais concreta da política pública, né, da Política Nacional Cultura Viva, seus instrumentos, seus mecanismos, um pouco da história, né? E depois eu queria falar um pouco mais da dimensão humana, civilizatória, espiritual, talvez, desse processo que está em curso no Brasil e também na América Latina em torno disso, porque eu acho que acho que é fundamental um debate como o que a gente teve agora no período da manhã, onde a gente vai debater uns instrumentos, mecanismos e tal, mas se a gente não entender o sentido de por que a gente está construindo as coisas, por que as leis e por que as políticas existem, né, a gente também corre o risco de tomar a parte pelo todo, né, porque a lei, a política pública, os mecanismos, isso existe por quê? Porque isso tem um sentido, porque isso é em função de alguma coisa, né? E é em função dessa alguma coisa que tem a ver com um projeto para a humanidade, com valores, com um desejo de uma sociedade que a gente quer construir. Então, eu acho que essas questões é que, na verdade, estão um pano de fundo, né? Faz com que a gente esteja aqui numa segunda-feira de tarde debatendo junto, faz com que a gente esteja se dedicando a esse tema, a essa área, e não a outra qualquer, né? Então, acho que é importante a gente entender essa dimensão. Primeira coisa, assim, quando eu fiz questão de abrir aqui a apresentação com essa coisa da Política Nacional Cultura Viva, uma apresentação que a gente montou quando estivemos no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, mas no sentido de chamar a atenção que é o seguinte, nós não estamos falando de alguma coisa, nós não estamos fazendo uma arqueologia de políticas culturais, de alguma coisa que aconteceu no Brasil, que foi muito legal, que foi muito interessante, mas que, foi aquela coisa que aconteceu lá, que agora acabou, não tem mais, né? Ontem eu vi algumas pessoas aqui no seminário se referindo ao Cultura Viva no tempo passado, no pretérito, né? É muito ruim esse tempo verbal, assim, eu me sinto assim, emocionalmente, vamos dizer assim, atingido por essa expressão. Porque eu queria dizer o seguinte, a Política Nacional Cultura Viva está vigente, ela foi aprovada em 2014, é uma lei, assim como a lei do Miros, que uma é 13.018 e outra é 13.019, são leis aí irmãs, né, uma da outra, que surgem no mesmo período, e que estão vigentes ambas, né? Estão vigentes, e no caso da Lei Cultura Viva, da Política Nacional Cultura Viva, ela está vigente, ela está regulamentada, os instrumentos dela são existentes e estão sendo aplicados. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje, meus amigos, é terrível, mas é um momento, né? É um momento, isso vai passar, pode até piorar, mas, e pode melhorar também. Mas, independente disso, as coisas não acabam, né? Eu falava ontem que, às vezes, eu acho que o nosso campo da cultura tem um pouco aquele mito de Sísifo, né? Que é aquele cara que empurra a roda para cima da montanha, empurra a roda para cima da montanha, quando chega lá em cima, ela torna a cair, e aí é como se tivesse... E no outro dia ele começa tudo novamente, né? A gente vive um pouco essa realidade na nossa vida, até porque, infelizmente, a instabilidade e a descontinuidade tem sido uma norma corrente, né, no nosso campo. A cada 4 anos muda o gestor, muda a coisa, muda a política, mudam os interlocutores, mudam os agentes públicos, e a gente vai se acostumando que as coisas são assim, mas as coisas não deveriam ser assim, as coisas não são assim e não devem ser assim, né? Então, quando a gente consegue, no Brasil, vitórias públicas, onde você consolida programas, né, que o Cultura Viva, o Fundo de Cultura surge como um programa, se consolida como uma política nacional, como uma política de Estado, isso aconteceu, né? Eu estou sendo um pouco repetitivo aqui de propósito mesmo, para vocês entenderem que aconteceu, é uma lei, é uma política, existe, não acabou, né? Então, e nesse sentido é que a gente tem que se acostumar a no Brasil entender as coisas nessa perspectiva também, né? Enquanto conquistas públicas da sociedade que existem e que cabe a nós o quê? O controle social, a fiscalização, e quando os gestores, seja na esfera federal, seja na esfera local, municipal, quanto a atuação do legislativo, etc. e tal, poder observar esses instrumentos, poder utilizar, poder ter como referência, né? Então, é um pouco a ideia da conversa aqui. Pode passar adiante. Aí eu vou também, rapidamente, só para entender, primeiro o histórico, né? Entender que, na realidade, o Programa Cultura Viva surgiu em 2005, né?
ele vai se consolidando enquanto uma referência da política cultural desenvolvida do Brasil. Obviamente que não foi a única área em que o Ministério da Cultura, na gestão, especialmente no governo Lula, na gestão do ministro Gilberto Gil, avançou. O Brasil avançou em muitas áreas. O Brasil foi fundamental, por exemplo, para a construção da Convenção da Diversidade Cultural, da Convenção Mundial da Unesco, né? O Brasil teve um papel fundamental na redação e na articulação pela aprovação do documento da Convenção da Diversidade, que é importantíssimo, inclusive na área dos direitos autorais, direitos intelectuais, que o Nicolas vai falar depois melhor a respeito, em áreas como a proteção do patrimônio genético, conhecimentos tradicionais associados, enfim, o Brasil teve um papel importante na área do audiovisual. O Brasil se tornou referência em muitas áreas, mas o Cultura Viva, os pontos de cultura, podemos dizer que foi uma política que teve grande importância no conjunto, né, dessas políticas aí. E ela acabou sendo, ainda naquele período, priorizada pela Conferência Nacional de Cultura, pela segunda Conferência Nacional de Cultura, que foi em 2010, e depois em vários outros fóruns de cultura do Brasil, nas teias nacionais, que a gente falou um pouco ontem e tal, enquanto a necessidade de transformar aquele programa numa política de Estado, né? Então, isso teria que se passar por uma aprovação de um projeto de lei. Inicialmente, a própria Secretaria, na época de Cidadania Cultural, pensava em fazer um projeto de lei de iniciativa popular, um pouco no espírito, né? Se o programa Cultura Viva, os pontos de cultura, é algo que surge na base da sociedade, que se constrói de baixo para cima e tal, talvez é importante que essa lei também venha daí. Mas é muito complicado fazer lei de iniciativa popular no Brasil. E aí foi o primeiro desafio que se deparou, quase impossível. Aí, no final do governo Lula, ainda houve uma tentativa de um conjunto de criar uma espécie de consolidação das leis sociais, que um pouco que foi a CLT lá para a era Vargas, seria criar uma consolidação de uma série de programas num único texto legal e tal, e o Cultura Viva chegaria a entrar nesse arcabouço aí, também não aconteceu. E aí, em 2011, quando há um momento, ainda no governo, né, nesse ciclo, né, na transição do governo Lula para o governo Dilma, que a ex-ministra Ana de Holanda assume o Ministério da Cultura, há uma série de descontinuidades na política cultural, né? De retrocesso e de descontinuidades. Quer dizer, então, também aqui fica um parênteses de que os problemas no Cultura Viva, nos pontos de cultura e nas políticas culturais no Brasil não começaram com o golpe, né? Já existia um processo de despriorização, de descontinuidade, né, de algumas inferências que foram sendo feitas na condução dessas políticas aí, que o golpe talvez consolidou, né, esse retrocesso, mas alguma coisa foi tentada, até quando no segundo governo Dilma reassume o ministro Juca, e aí nessa oportunidade nós estivemos compondo a equipe do Ministério da Cultura, mas era uma tentativa de tentar retomar e avançar em alguns pontos que tinham ficado perdidos. Mas ali naquele momento, em 2011, quando há esse processo de descontinuidade, naquele momento a deputada Jandira Fegali, que era presidente da Frente Parlamentar de Cultura, ela procura o movimento dos pontos de cultura, procura alguns interlocutores, o próprio Célio Turino, procurou a mim, algumas pessoas, e falou, olha, precisamos criar um projeto de lei aqui, eu vou apresentar o projeto de lei, né, do Cultura Viva para transformar em política de Estado e tal. Em 2, 3 semanas, mais ou menos, redigiu-se ali uma minuta, tal, ela passou pela consultoria legislativa na Câmara, apresentou o projeto de lei. Eu quero chamar a atenção, não vou ficar pegando ponto por ponto do histórico, não, mas chamar a atenção para o seguinte: o projeto de lei Cultura Viva foi apresentado em 2011 e aprovado em 2014. Quer dizer, para uma agenda da cultura no legislativo, é um tempo muito curto. Se vocês pararem para pensar, a reforma da Lei Rouanet, que é o Procultura, né, é um projeto de lei que está desde 2007 tramitando, foi entregue pelo ministro Juca na gestão anterior, um projeto de iniciativa do Executivo, e que até hoje não foi aprovado. Né? Agora foi publicada uma ação normativa nova que também arremenda, mas não resolve, porque o que vai resolver é uma reforma também do mecanismo. Né? O mecanismo do incentivo fiscal, ele é um mecanismo importante, ele não pode ser o único, mas ele é um mecanismo importante. Agora, mesmo dentro do mecanismo de incentivo fiscal, tem um monte de outros mecanismos que não são utilizados, na própria Lei Rouanet, a questão do fundo, os créditos, né, que seria o FICART e tal, quer dizer, então, só que eu só estou chamando a atenção, pois são mais de 10 anos que esse projeto está lá tramitando, não é aprovado. A emenda constitucional, né, que agora é PEC 421, foi a PEC 150, que destina o piso de 2% do orçamento da cultura, está desde 2003. Então, vai para quase 15 anos de tramitação.
E outras iniciativas, eu poderia aqui falar de um monte. E a Lei Cultura Viva, em 3 anos, foi aprovada. Foi apresentada em 2011 e aprovada em 2014. Fruto de quê? Fruto de um amplo processo de participação e de incidência da sociedade civil, de um acompanhamento dessa pauta no legislativo. Cada comissão temática que passava tinha caravana presencial em Brasília, tinha movimento nas redes sociais, tuitaço, etc., mandar e-mail para deputado. Quer dizer, esse tipo de pressão, de acompanhamento de uma pauta dentro do legislativo, ele é efetivo e ele funciona, e ele dá resultado, né? E acho que a aprovação da Lei Cultura Viva, ela é resultado fundamentalmente disso, porque, claro que também, por um lado, você falava assim, não dá para você ser contra um negócio desse. Até o Marcos Feliciano votou a favor da Lei Cultura Viva, né? Foi aprovada por unanimidade. Ele, como líder na época do PSC, lá, sei lá o que ele é, ele falou lá, não, vamos aprovar esse negócio. Entendeu? Porque não tem muito como ser contra, não era algo, uma polêmica, assim, mas, ao mesmo tempo, conseguir dar celeridade, conseguir botar na pauta uma coisa para ser votada, algo que exige um esforço que tem a ver com incidência, com acompanhamento, com forma de coisa. Então, o fato é que a lei ela é aprovada em julho de 2014, né, como consequência desse processo aí de ação, de incidência, de luta da sociedade, do setor cultural. E, basicamente, pode passar. E, basicamente, eu também não vou ficar aqui detalhando muito isso, mas ela cria mecanismos, né? Primeiro, o seguinte, quer dizer, qual era o principal problema que era identificado que levava as pessoas a quererem transformar, dizer, o Cultura Viva tinha que ser, era o mecanismo de repasse do recurso, né? O mecanismo era um modelo de convênio, que nós ouvimos aqui pela manhã na exposição da Laís, que criava e cria uma série de dificuldades para a sociedade civil, né? Mas particularmente para o setor cultural, o setor que historicamente não tem um aparato jurídico, institucional e tal, para lidar com essa forma, né, do Estado. Então, isso trouxe muitos problemas, inclusive, ao longo do processo aí, para os pontos de cultura, para os grupos que utilizaram desse instrumento, especialmente aqueles que utilizaram diretamente com o Ministério da Cultura, né? Isso criou uma série de problemas. E aí se criou um instrumento novo, um pouco também muito baseado, e acho que houve uma relação aí nesse processo entre o processo do Miros e o processo da Lei Cultura Viva, em que o termo de compromisso cultural, que é esse instrumento que está dentro do escopo da Lei Cultura Viva, ele surge justamente como um modelo de financiamento pensado para o campo da cultura. Quer dizer, como é que você pode ter um modelo de financiamento que ele é específico, cujo aferição de resultados ela é baseada no cumprimento do objeto e não na questão das planilhas financeiras, na questão da prestação de contas físico-financeira, mas não na prestação de contas do alcance das metas, dos resultados obtidos, etc. e tal. Ele também não é o único mecanismo para repasse de recursos dentro da política da Cultura Viva, tem os prêmios, tem as bolsas e tal. Inclusive, aí havia uma questão, quando a gente chegando na parte do cadastro aqui. Porque o que é? Para isso você tem que ter o quê? O reconhecimento como ponto de cultura. Tem que poder ser reconhecido como uma ação, primeiro da própria organização ou coletivo, no sentido de se reconhecer como um ponto de cultura, que a gente chamou de autodeclaração, né? Entender que essa organização, entidade ou coletivo, pode se reconhecer como um ponto de cultura, e que, só que esse reconhecimento também tem que ser mas ele tem que ser também, esse reconhecimento tem que partir do Estado também. Eu reconheço aquela organização. Como? Você tem que criar um mecanismo para fazer isso. E esse mecanismo foi criar um processo permanente, seletivo, um processo de certificação dessas organizações, entidades e coletivos como pontos de cultura. Independente dessa entidade, o coletivo recebeu o recurso ou não. Aí o pessoal falava, porque tem a meta do Plano Nacional de Cultura, né, que são a criação de 15 mil pontos de cultura até 2020, que agora estamos bastante longe dessa realidade, né, mas essa é a meta que estava prevista no Plano Nacional de Cultura. Aí a gente falava, vocês estão querendo maquiar a estatística aí, vamos começar a reconhecer um monte de ponto de cultura, tanto que na revisão de metas que foi feito durante o período da gestão Juca, nós colocamos, 15 mil pontos de cultura fomentados. Tá? Para diferenciar, a questão do reconhecimento, ela é uma batalha política também, porque é o seguinte, você faz um edital de ponto de cultura, você vai premiar os pontos de cultura, o quanto de dinheiro você tem para dar. O edital não é que só entra para ser quem merece, não, é quanto o Estado tem de disponibilidade de recurso para aquilo. O que não significa que aqueles, às vezes, centenas de organizações, de projetos que entraram nos editais, não
não possam ser reconhecidos como pontos de cultura. O limite do Estado é o limite do orçamento que ele tem, né, para fazer. Então, diferenciou, porque antes não, só era ponto de cultura quem passava no edital, quem acessava o recurso, né? Então, isso aí foi mudar o mecanismo mesmo, no sentido de dizer, não, você pode ser ponto de cultura reconhecido e também pode receber o fomento, né? E aí, nesse processo, teve um veto do próprio projeto de lei, que foi o veto da presidência, na época, da Dilma, que foi justamente porque a gente dizia que tanto entidade quanto coletivos informais, que seria um grande avanço também, entendendo as comunidades tradicionais, entendendo outros arranjos que não passam necessariamente pela institucionalização com o CNPJ e tal, né, outro tipo de modelo de projeto, de ação cultural, que poderia também celebrar o termo de compromisso cultural. Aí não pôde, não, falou, não, aí vocês estão querendo demais também, né? Aí não dá. Mas continuou podendo ter premiação e ter bolsas para esses coletivos não formais, né? Tanto que até isso, por exemplo, só quero chamar a atenção aqui, e com isso eu paro de falar de mecanismo legal, mas eu quero chamar a atenção só para o seguinte, esse negócio do reconhecimento, ele continua acontecendo muito. Em todos os editais do Ministério da Cultura, agora mesmo eles fizeram um prêmio Culturas Populares aí. 2.500 inscritos, premiou 500 tantos projetos e tal. Prêmio de R$10.000, né, gente? Dizer que isso é o maior edital de cultura popular do Brasil é uma vergonha, né? Mas estão falando, né? Aí mas tudo bem. Mas dentro desse edital está previsto o mecanismo de reconhecimento como ponto de cultura. Nós fizemos lá em Niterói agora, edital da rede Ponto de Cultura lá. Foram aprovados tantos projetos, mas 80% dos que entraram, que obtiveram a classificação, né, a nota de classificação, foram reconhecidos como pontos de cultura com base na Lei 13.018. O Ministério da Cultura está sendo obrigado a dar continuidade ao processo de certificação simplificada dos pontos de cultura. Sabe por quê? Existe uma plataforma no ar, as pessoas estão mandando dados para essa plataforma, e aí as pessoas começaram a não receber resposta dos dados enviados, entraram na ouvidoria do Ministério da Cultura, na Lei de Acesso à Informação, no Ministério Público, e o Ministério teve que fazer a comissão de certificação. Por quê? Porque ele estava descumprindo a lei. Então, quero chamar a atenção, porque uma lei vigente, ela te dá garantias, né? Que se você tiver controle social, fizer o trabalho de acompanhamento disso aí, você tem como, inclusive, fazer com que aquela decisão, ou aquela lei prevaleça sobre qualquer vontade política do gestor de turno, né? Então, com isso, e também, só para fechar essa parte, aí já poderia botar na outra apresentação. Para fechar essa parte, que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, existe hoje, num cálculo grosseiro, entre 80 e 100 milhões de reais em convênios vigentes em estados e municípios, em mais de 50 municípios e pelo menos uns 15 estados brasileiros, da Política Nacional Cultura Viva, convênios ativos de redes de pontos de cultura, recursos ainda não executados. O Estado de São Paulo, falei ontem, o Estado de São Paulo tem 12 milhões de reais, isso, o valor do convênio, fora o rendimento que deve estar correndo ao longo desses últimos 4 anos, pelo menos que esse recurso está parado lá, numa conta exclusiva, essa conta não pode ser mexida para outra coisa, né? Então, de convênio de ponto de cultura. São José dos Campos aqui fez uma rede, ainda tem recurso, está executando ainda. Campinas tem um recurso lá para executar, né, um convênio que foi feito em 2016, quer dizer, então assim, tem convênios aí de 2008, 2009, que ainda tem recursos ativos ou rendimentos vigentes, né? Então, isso já é mais, só para vocês terem uma ideia, o orçamento da Secretaria de Diversidade Cultural para esse ano foi de 28 milhões, então isso já é mais do que o orçamento da Secretaria, mais do que o orçamento do Ministério da Cultura. Esse recurso está na ponta, está no Estado, está no município, quer dizer, então é preciso também conhecer isso, né, ter esse mapa, essa realidade, até para poder conseguir incidir na política cultural. Aí nós vamos aqui para uma parte que eu estou chamando menos árida, de sentido de discussão legal, e mais no sentido conceitual mesmo, né, que é procurar entender justamente isso, quer dizer, por que esse programa surgido no Brasil inspira experiências de política cultural em vários países, né? O que tem nele que, de certa forma,
os países da América Latina, em especial, conseguiram entender que se trata de um repertório comum para pensar as políticas culturais, porque que aquilo ali falou para a realidade desses países como fala para a nossa realidade, né? Procurei fazer também em portunhol essa apresentação, vocês peço desculpa, porque eu tinha feito ela em espanhol, tentei mexer aqui rapidamente para fazer em português. Mas um pouco essa análise comparativa, né, das políticas de cultura viva comunitária no Brasil e nos outros países também. E qual é o lugar das políticas culturais no contexto atual, né? Quer dizer, no Brasil, na América Latina, qual o desafio que está posto para quem atua nesse campo? Pode ir adiante. Primeiro assim, aí eu queria, é uma digressão conceitual, mas é entender por que a gente fala de cidadania cultural dentro dessa ideia do Cultura Viva, por que a cidadania cultural talvez é o eixo, né, estruturador dessa discussão aqui. E eu acho que eu pego por dois lados, porque eu acho que tem dois conceitos que são diferentes entre si, que são, a academia coloca inclusive que eles como opostos, mas que eu acho que eles são complementares para entender o que é o Cultura Viva, né? Primeiro, a definição da Marina Chauí, que está consagrada no Cidadania Cultural e Direito à Cultura, que vem da experiência dela como secretária de Cultura em São Paulo, na gestão da Luiza Erundina, né, em 89, onde ela concebe a cidadania cultural como a ideia da universalização do acesso à cultura, não só do acesso ao produto cultural, como acesso aos meios de produção da cultura, né? Então, ela fala o seguinte, é preciso universalizar o acesso à cultura e à produção, ao meio de produção da cultura, mas universalizar olhando especificamente para o setor mais frágil da sociedade, para os setores populares, para a classe trabalhadora, né? Isso é uma visão. A outra visão é a visão do George Woods, que é da Conferência da Cultura, que é a ideia da cidadania cultural como direito à diferença. Ontem, na oficina lá, saiu essa parte aí, né? A menina falou, temos que escutar quem fala diferente da gente. Por quê? Porque é a ideia justamente do reconhecimento das diferenças, das identidades, dos direitos civis. Isso vem da coisa dos estudos culturais, vem da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a ideia do feminismo, do movimento negro, do LGBT e tal, de todos esses reconhecimentos das diferenças, das diversidades, né? Então, reconhecer a possibilidade da igualdade do acesso e da diversidade, ao mesmo tempo entendendo e valorizando a diversidade e as diferenças, essa síntese entre essas duas coisas é que tem a ver um pouco com o espírito, conceitualmente falando, do que é o Cultura Viva, a ideia, e por que este conceito, mais do que um modelinho ou uma fórmula de política cultural, por que este conceito se torna um conceito importante para pensar a política cultural na América Latina, pensando que nós somos uma região do mundo que sempre importamos políticas culturais, né? A economia criativa a gente importou, porque não foi aqui que foi criada, né? A ideia de indústria cultural não foi aqui que foi criada. A ideia de lei de incentivo renúncia fiscal, não foi aqui que foi criada. Nós somos importadores de modelos, né? Com isso aqui, nós passamos a ser exportadores de modelo, né? Agora, nesse último congresso aí, do Cultura Viva Comunitária no Equador, você tinha representantes da Bélgica, da Alemanha, dos Estados Unidos, de uma série de países, da França, e aí antigamente era o modelo francês, não porque o modelo francês, não porque o modelo espanhol e coisa e tal, e agora esses caras estão vindo para cá para entender esse modelo aqui e levar para as suas realidades, né? Adequá-lo à sua realidade, até porque ele não é um modelo automaticamente implementável, ele tem que ser muito adequado a cada uma das realidades, né? Mas você tem situações, por exemplo, tinha um pessoal da Galícia. A Galícia é um povo dentro de um país e que vive um tipo de cultura muito diferente, então eles precisam de uma coisa ali comunitária que valoriza o que eles são enquanto identidade, né? Eles não estão que nem Barcelona querendo sair da Espanha, mas eles querem ser reconhecidos como galegos, eles têm uma língua, eles têm uma cultura própria, eles têm uma música de um jeito, uma poesia de um jeito, e eles querem que aquilo seja reconhecido, né, na forma deles. Então, vamos lá. Aí, vamos passar. Isso a gente falou muito, muito ontem, né? Mas a contradição que a gente sempre vai viver quando a gente pensa uma política que ela descentraliza e ela horizontaliza os processos e as relações versus uma lógica do Estado que ela é concentradora e ela é centralizadora, né? Então, estou dando aqui solução para os problemas. Não, nós estamos aqui dando o problema, né? Porque trabalhar essa política, implementá-la, construir os seus instrumentos significa enfrentar um problema que é justamente o problema da diferença de lógica entre o que é o Estado, o que é a lógica do Estado, o que se propõe a ser essa visão, né? E esse conceito. Pode passar.
Aí, na verdade, é para vocês entenderem um pouco esse gráfico, ele é um pouco a evolução dos convênios de pontos de cultura, 2004 e 2014. Se vocês observarem, vai ter uma hora ali que tem um salto, né? 2005 passa de 590, de 2005 para 2006, na verdade, 2006 para 2007, passa de 595 para 2.324 pontos de cultura. Por quê? Porque foi quando começou a fazer descentralização através dos estados e municípios, quando passa para a lógica federativa. Então, qual é a única política cultural no Brasil que utilizou o Sistema Nacional de Cultura para repassar recurso? Cultura Viva. Porque os outros não trabalham, a Funarte nunca trabalhou em lógica federativa, a Lei Rouanet não trabalha em lógica federativa, não tem repasse fundo a fundo ainda, porque não foi regulamentado o Sistema Nacional de Cultura. Então, a única política cultural que utilizou o Sistema Nacional de Cultura na sua integralidade para repasse de recursos é a Política Nacional de Cultura Viva. Está vendo? Até eu fico falando foi. Pode passar. Aí entra essa questão, quer dizer, movimento social a partir do Estado. Uma contradição. Aí outro dia eu fui na Argentina, os caras falaram, não, isso aqui a gente teve o peronismo, aqui, isso aqui para nós não é problema não, o movimento social a partir do Estado é normal. Mas para a gente foi uma novidade, né? Então, em vários espaços, mas também no campo da cultura, isso foi algo que aconteceu especialmente a partir do Cultura Viva, com as teias, com as conferências, com os espaços acontecendo e tal. E essa questão da autodeclaração, porque ela dá um outro status, né? E isso, nesse momento, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque existe a possibilidade, né? A partir das redes locais, dos fóruns, então você criar um processo de mapeamento, criar um processo de certificação, de autocertificação, de autorreconhecimento como ponto de cultura, de chancelar esse tipo de iniciativa como ponto de cultura, né? E vocês estão amparados legalmente para fazer isso, né? Então é interessante pensar isso aí. Vamos lá. Aí esse foi o momento da aprovação da lei, né? Essa foto ela é muito emblemática, porque de fato você tem os parlamentares ali embaixo ali, e o pessoal, os pontos de cultura, o povo em cima ali, né? Tipo uma inversão, né? Carnavalesca, Bakhtin, né? Bakhtin que fala dessas inversões que acontecem às vezes, né, no carnaval, mas no caso aí acontece, você está ali, você tem ali a Jandira Fegales presidindo, do lado é o Henrique Eduardo Alves, né, que hoje está preso, que era o presidente da Câmara na época. Então, enfim, mas você tem aí esse momento, ficou registrado, né? Pode passar. E essa coisa do Cultura Viva na América Latina, e aí por aqui eu encerro, eu queria só chamar a atenção para duas coisas aqui antes de passar. Porque quando, especialmente porque eu acabei de voltar do Equador, do Quito, onde foi o 3º Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, né, que aconteceu agora de 20 a 26 de novembro. Então, o 3º Congresso, né, o primeiro foi em 2013, em La Paz, vocês viram aqui o filme, o segundo foi em El Salvador, 2015, aí agora no Equador. Então, você vê o seguinte, no mínimo você tem que prestar atenção, e o quarto já tem data marcada, vai ser na Argentina em 2019. Então, você tem que prestar atenção no seguinte, esse negócio existe, tinham 18 países presentes, 600 e poucos participantes, né? Então, você tem que entender o seguinte, nós estamos falando de um negócio que tem uma dimensão hoje importante, pelo menos do ponto de vista continental. Quando, na história da humanidade, pelo menos vamos pegar o século XX, né, para a gente não ir muito longe, do século XX para cá, teve um movimento porque no século XIX você teve Simão Bolívar, né? Você teve a independência da América Espanhola, você pode pensar que foi um movimento continental, né? Mas qual outro você teve? Político, cultural, assim, tal. Tudo bem, talvez as revoluções, mas do ponto de vista da cultura, difícil. Eu acho que nós estamos vivendo um momento inaugural de um processo interessante. Então, isso se consolida enquanto um movimento. Então, o desafio do Cultura Viva hoje na América Latina, porque existem muitos países que estão implementando políticas culturais. O Peru aprovou uma lei nacional de pontos de cultura, a Colômbia, Medellín, Cali, Bogotá, as cidades têm leis, Lima tem uma lei municipal, na Argentina tem um programa nacional que está sendo em vias de ser consagrado em lei também, na América Central você tem a Guatemala entrando agora, você tem El Salvador como política institucionalizada, na Costa Rica, enfim, países que inclusive com diferentes realidades. Na Argentina o governo Macri melhorou o programa de ponto de cultura, por incrível que pareça. Então, porque ficou menos partidário, e ele conseguiu fazer uma coisa um pouco mais ampla.
Aí cabe até uma reflexão, que até faço uma propaganda, tem um livro ali, Cultura Viva Comunitária, Política Cultural no Brasil e na América Latina, onde eu falo tudo isso com mais detalhes e tal, muito bom. Tá? Então, em algum momento, por exemplo, me falaram sobre Cuba e Venezuela. Inclusive, Cuba participou desse congresso agora no Equador, pela primeira vez, com uma delegação, assim, de umas 6 pessoas, tal, que foram para participar do congresso, tudo. Porque Cuba e Venezuela têm políticas culturais muito atreladas ao Estado, muito estatais. São boas políticas, mas são políticas muito estatais. O peso do Estado é muito grande. E essa é uma política que precisa de muita autonomia. A autonomia é fundamental. Sem autonomia não faz. Então, até os processos de esquerda, às vezes os liberais têm mais facilidade de lidar com a questão da autonomia do que a esquerda. Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, especialmente nesse campo aí das políticas culturais. Uma vez eu fui a Cuba num debate lá e por que você acha que não tem esse Cultura Viva Comunitária aqui? Eu falei, porque falta autonomia. Com aquele climão, né? Mas é verdade. Então, e aí a gente vai fazer esse debate também. Mas existe, então, um movimento, vários países desenvolvendo políticas culturais. Só que tem um outro lado. A política cultural ela é uma estratégia, mas o que isso quer ser é um movimento latino-americano a partir da cultura. O movimento latino-americano a cultura para quê? Para repensar, inclusive, os espaços de participação política no século XXI. No momento que nós estamos em crise dos partidos, que nós estamos em crise das formas tradicionais de representação, que nós estamos em crise das formas, e que a cultura pode oferecer caminhos para outras formas de organização, para outras formas de mobilização da sociedade, para outras formas de participação. No Congresso da Argentina, por exemplo, a meta é colocar 20 mil pessoas no estádio de futebol, para trazer a cultura de volta para esse campo das paixões das massas, né? Porque a política deixou de ter paixão em algum momento, né? E a cultura também, a cultura virou uma coisa de especialista, né? Então, nem a cultura tem que ser coisa de especialista, nem a política. No fundo, é uma coisa para reinventar a política, mas para reinventar a cultura também, porque a cultura não tem que ser do artista, do especialista, do produtor. A cultura, ou ela é da sociedade, ou ela não vai ser importante. O artista, o produtor, o especialista vai ficar sempre menos importante, porque a sociedade não considera ele importante, né? Se tiver uma greve de hospital, tiver uma greve de escola, todo mundo vai saber. Greve de cultura é igual greve de surfista. Vocês prestam atenção em greve de surfista? Não, né? Entendeu? O surfista hoje não foi para a praia lá. Pô, a praia está vazia. Não tem. Entendeu? Então, a greve da cultura tem que ser importante para a sociedade, para a cultura começar a ser um negócio importante. Então, e para fechar mesmo, além dessa alternativa política, a gente começa a pensar também o comunitário como uma alternativa civilizatória também. Por quê? Porque o modelo do capitalismo baseado no consumo, no individualismo, na vida de cada um, ele é insustentável. O planeta não suporta mais, a humanidade não suporta mais, o meio ambiente não suporta mais. Nós estamos caminhando para um apocalipse da humanidade, se não se repensar o modelo de desenvolvimento. E aí, meus amigos, inclusive nos últimos 10, 15 anos na América Latina, tanto a esquerda quanto a direita apostaram no modelo desenvolvimentista, que é um modelo que não se sustenta mais, né? A esquerda também, nós temos que fazer essa autocrítica, essa reflexão. Nós apostamos no modelo de desenvolvimento que não tem futuro para a humanidade, né? Nós estamos apostando permanentemente nesse modelo. E a gente precisa começar a revisitar as formas outras formas de convivência, de sociabilidade, baseadas no quê? Os povos andinos falam do sumac calçai, no bem viver. No bem não é viver melhor, é viver bem, viver em comum, todos podendo viver um pouco melhor, né? Não precisamos cada um ter um carro, porque se cada um de nós tem um carro, imagina se 1 bilhão de chineses tiver cada um carro. A China vai acabar, a humanidade acaba. Então, o comunitário também como possibilidade de reinventar um outro projeto civilizatório, transformador, necessário para uma sobrevivência melhor da humanidade. Então, é um pouco por aí. Obrigada, Santini, trazer essa rica experiência que você traz para a gente. Para dar sequência agora, eu quero passar a palavra para o Nicolas. Obrigado, Vanessa. Eu queria começar agradecendo a própria Vanessa, os colegas de banca, a organização como um todo, a fundação, o fórum, vocês estão de parabéns.
Saibam que esse tipo de evento ele é um evento muito raro, não é todo dia que a gente vê a possibilidade de ter um debate sobre direito e cultura dessa maneira como está sendo oferecido. E eu tenho certeza que ele vai ter, já está tendo desdobramentos, enfim, que vão muito além do que a gente desenvolver aqui hoje, né? Só eu mesmo estou tendo a possibilidade de conhecer pessoas incríveis e ter discussões muito interessantes. Eu queria só pedir licença de fazer a exposição de pé, se vocês não se pedir licença para... Não pode. Eu vou assim mesmo, desculpa. O pessoal da câmera aí, tá tudo bem? Fizer em pé, se eu descer também, tem problema? Não. Só para ficar mais pertinho ali, não? Gente, deixa eu só fazer uma primeira pergunta aqui para entender um pouco o perfil, e aí, dependendo, eu faço uma adaptação na minha apresentação. Quem aqui é gestor público? Levanta a mão. 1, 2, 3. Tá, gestores. Quem que é do direito? 1, 2, 3. Tá. Pessoas que trabalham com cultura, diretamente com cultura? Tá, grande maioria. Tá bom. Chico ou Caetano? Brincadeira, não precisa responder essa. É só uma curiosidade do IBGE Nicolas 2017. Então, gente, hoje eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Não vou entrar a fundo na legislação, eu sou advogado, mestre em Direito, sou presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, que é um centro de pesquisa para tentar democratizar o acesso ao direito pelo pessoal da cultura. E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês de quais são essas relações entre cultura e direito, pelo menos algumas delas, e tentar focar um pouco no financiamento. Então, a gente pensar um pouquinho o que tem a ver, né, o direito com a cultura. A gente sabe que a cultura está na vida de todo mundo, está em cada ato que a gente pratica, a gente respira cultura, a gente bebe cultura, e o direito também é assim. Pode passar? Eu vou só pontuar alguns exemplos de onde a gente consegue ver pontos de conexão entre o direito e a cultura, né? Primeiro de tudo são os direitos culturais. A gente fala muito do papel do Estado na cultura, enfim, qual que é o dever do Estado, como que o Estado deveria apoiar a cultura, mas a gente precisa lembrar de uma coisa: o Estado brasileiro, especificamente, ele tem um programa específico para a cultura, que está previsto na Constituição. A gente pode discutir quais são os instrumentos que ele usa, mas o Estado tem uma missão muito clara na Constituição brasileira, que é o quê? Garantir o pleno exercício dos direitos culturais. Essa é a grande missão do Estado na cultura. E o que são esses diachos de direitos culturais, né? A gente, talvez, se fizer uma enquete aqui, fala um direito trabalhista, a gente vai saber, talvez, falar, mas um direito político, direito ao voto, a gente vai saber falar, e direitos culturais? A verdade é que os direitos culturais, a gente não tem muita certeza, nem mesmo no campo do direito. Ainda se discute muito quais são esses direitos culturais, para que eles servem, como eles podem ser implementados. A gente tem alguns exemplos: direito autoral, direito às liberdades culturais, direito às identidades, à diversidade cultural, mas a gente ainda tem que amadurecer muito debate. E isso, obviamente, reflete em quais vão ser as políticas do Estado. Se você vai, por exemplo, por uma política de direitos autorais, tem todo um debate sobre você protege mais o conhecimento comum ou o criador privado. Enfim, tem grandes reflexos. A questão dos contratos e acordos, vocês provavelmente já se depararam durante a elaboração de seus projetos, com desafios a respeito da contratualização, né? Você fazer um acordo, você fazer uma promessa, tudo isso tem reflexos jurídicos importantes. A questão da organização da entidade, poxa, a Laís falou aqui bastante de manhã, né, sobre o Miroski, como é que você organiza a sua entidade para, de repente, ter acesso a recursos, para, de repente, ter um projeto cultural mais viável ou organizado de uma maneira mais propícia, de acordo com os instrumentos da legislação. Relações de trabalho e parceria, né? Eu imagino que isso às vezes dá um calafrio na gente, né? Será que se eu contratar aquela pessoa para me ajudar 2 meses, vira vínculo trabalhista, não vira, vai virar um passivo na minha entidade, na minha empresa? Os direitos autorais e propriedade intelectual, um ponto super delicado. Vocês sabem que o direito, o autor, né, no Brasil, ele tem uma gama de direitos bastante grande, então você tem que tomar cuidado quando faz um acordo, para não gerar um problema lá na frente, o projeto inteiro ser inviabilizado. Tributação, né? Tributação na área de cultura se fala muito pouco no Brasil, apesar da cultura ter um sistema tributário um pouco mais favorecido. Continua sendo um sistema bastante complexo, não são todas as entidades que podem, por exemplo, aderir ao Simples Nacional. Resolução de conflitos, né? Quer dizer, não é apenas entrar na justiça para tentar resolver um problema, você tem mecanismos alternativos de solução.
E o final, financiamento. Quando a gente fala em financiamento, a gente não pode pensar apenas, única e exclusivamente, em edital de fomento, né? Claro que talvez os editais de fomento sejam os mais conhecidos, sejam acho que uma grande maneira de democratização de acesso aos recursos, né? Os editais do MINC, da Funarte, enfim, o PROAC, o Programa do Estado, também tem editais. Mas a gente tem uma outra gama de fontes de financiamento à cultura que nem sempre, pelo próprio dia a dia da entidade, a gente está com tempo e ajuste de olhar para tentar acessar esses outros instrumentos. Eu vou falar alguns óbvios aqui, por exemplo, as leis de incentivo ao audiovisual, né? O Fundo Setorial do Audiovisual hoje, inclusive, ele tem mais recursos, capacidade de mobilizar mais recursos do que o próprio Fundo Nacional de Cultura. As leis de incentivo fiscais, o grande clássico, né? O mecenato da Lei Rouanet. Lembrando até que a Lei Rouanet, quando a gente começa a falar no jornal, a Rouanet isso, a Rouanet aquilo, precisa tomar um certo cuidado, porque a Rouanet ela é formada por 3 instrumentos. Ela é formada pelo Plano Nacional de Cultura, o Fundo Nacional de Cultura, os FICARTs, que são fundos de investimento, e o mecenato. O que é o mecenato? Né? Você inscreve um projeto no Ministério, recebe uma autorização para captar recursos, doadores e patrocinadores colocam recursos no seu projeto, eles abatem esse valor do imposto de renda. Você executa, presta contas ao final. Quando geralmente aparece na mídia a Lei Rouanet, com críticas, ou enfim, mesmo comentários positivos, geralmente está falando do mecenato da Rouanet, não da lei como um todo. Nós podemos também falar em conciliação de instrumentos, ou seja, existem outros fundos e outras leis de incentivo, além da cultura, que vocês podem tentar conciliar nos seus projetos, esporte, criança e adolescente, idoso, para dar alguns exemplos. A questão do próprio incentivo privado, do mecenato, doações de livre e espontânea vontade de particulares, de empresas. E uma coisa que o crowdfunding, eu não sei se vocês têm familiaridade com esse instrumento, que são os financiamentos coletivos, né? Hoje você tem diversas plataformas do Brasil em que você insere um projeto nessa plataforma e você capta recursos com diversos apoiadores, pessoas físicas que estão interessadas em ver seu produto ser realizado. Normalmente você oferece uma contrapartida como camiseta, ingresso do show, uma unidade do CD. E uma forma de financiamento privado muito interessante, que ainda é pouco discutida no Brasil, que são os fundos de endowment. O que são os fundos de endowment? É quando uma entidade, ou uma empresa, ou uma escola, uma associação que seja, ela junta uma quantidade de recursos grande, financeiros, e coloca ele num fundo de investimento, num fundo de aplicação. Só que, qual que é o detalhe do fundo de endowment interessante? Ela só usa, para fins de própria preservação da entidade, dos recursos, só o excedente que render a títulos de juros nesse fundo. Então, você começa a girar e cada vez mais acumular recursos. Então, a ideia é você trabalhar sempre só com esse excedente, com o que se produza mais de rendimento, para custear aquele dia a dia da entidade. E lá na frente você vai captando por outras fontes. É um fundo super interessante, existem projetos de lei a respeito desse assunto, mas é um assunto novo, enfim, está caminhando. Então, o que eu quero dizer com essa gama e fazendo essas conexões? Que para cada um desses tipos de financiamento diferentes para a área da cultura, você tem instrumentos jurídicos diferentes. E aí vem aquela grande questão, né? Esses instrumentos jurídicos, eles podem ajudar ou atrapalhar. E aí é uma grande frustração, talvez, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas, infelizmente, o direito ele é visto como o que burocratiza, né? O que dá problema, o advogado é o que vem trazer problemas. E é super compreensível que você tenha essa percepção, afinal de contas, muitas vezes é isso mesmo. Mas eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer aqui hoje, é o que eu gostaria de deixar para vocês, é que o direito, tudo bem, ele pode sim trazer esses problemas, ele pode, às vezes, engessar o processo, e nós que somos da área de cultura, eu até também tenho banda, sei como é, assim, a gente quer executar, a gente quer fazer acontecer, a gente quer ver o projeto sendo realizado. E quando a gente começa a ver o direito engessando, a gente realmente tende a ter essa frustração, tirar o pé do acelerador. Mas esse não é o ponto. Às vezes o direito ele consegue transformar e trazer mais segurança para um processo ou para alguma coisa que a gente achava que não sabe se é assim ou se tem viabilidade. Às vezes o direito ele soluciona um pouco essas questões. E aí eu trouxe 3 exemplos. Só para a gente refletir um pouquinho. O primeiro é a cultura viva, e aí eu não preciso, acho que nem entrar muito a fundo, porque já foi exposto com brilhantismo aqui pelo colega,
que a grande sacada do Cultura Viva foi conseguir democratizar o acesso aos recursos federais, enfim, e não só federais, mas trabalhar de uma maneira federativa, né, o investimento à cultura. Mas até vou reforçar um ponto importante, que é, quando a Cultura Viva ele começa só como instrumento de política, existia uma série de dúvidas a respeito de, tá, mas qual instrumento jurídico? É um convênio? Usava-se convênio, né? O que se faz? Como é que se coloca? Como é que se presta contas? Quando a lei da Cultura Viva vem, e obviamente a instrução normativa vem na sequência, você cria mais segurança para as próprias entidades que estão utilizando o programa. E não só, você cria um instrumento específico, que ele mencionou, que é o termo de compromisso cultural, que tenta desburocratizar um pouco esse processo. E até foi comentado, né? Tanto que a intenção original da lei era permitir que coletivos, por exemplo, conseguissem acessar os recursos. Enfim, não sei se a gente tem alguma maneira de reverter isso mais para o futuro, mas quem sabe, né? Então, assim, a Cultura Viva ele vem justamente com essa perspectiva de tentar desburocratizar. Então, é um exemplo de uma lei que vem, tudo bem, né, regulamenta um processo, mas para o bem. Então, ela democratiza acesso, traz um instrumento mais simplificado, traz mais segurança. E vejam vocês, talvez já tenham passado por um exemplo desse, né? Quando não está muito claro na lei, quem que acaba resolvendo? Tribunal de Contas, administração, o próprio executivo, e isso vai gerando, né? Poxa, como é que eu vou saber como que o órgão vai decidir, né? Então, a lei também tem essa função de trazer segurança. Esse segundo ponto são de gastos públicos. Eu não sei se dá para... Acho que está pequeno, né? O azulzinho é o orçamento autorizado federal para a cultura, é o histórico. O vermelhinho é o orçamento executado. E o verdinho são os gastos tributários, já explico cada um. O orçamento autorizado, vocês sabem que assim, todo ano, né, o Poder Executivo, o Executivo e o Legislativo, eles acabam autorizando um orçamento, que é para ser usado durante o ano, mas nem sempre esse orçamento consegue ser plenamente executado. Às vezes você até compromete ele com o projeto, mas por questões de contrato, de eventualmente não conseguir implementar de fato, você não, aquele dinheiro não sai do caixa da Fazenda, do Tesouro. Então, só para vocês verem o que acontece, né, ao longo dos anos, o que aconteceu foi um orçamento do Ministério, na verdade não, da Função Cultura no governo federal vai aumentando, mas a capacidade de execução não acompanha. Então, não acompanha por vários motivos, porque não se consegue executar, porque se contingencia, a gente sabe que a pasta da cultura sempre é uma das mais contingenciadas de todos os setores. Mas olha só que interessante, o que são os gastos tributários? São os gastos com renúncia fiscal. Por exemplo, o que o Estado deixa de arrecadar quando ele coloca o mecenato da Lei Rouanet, quando ele coloca a Lei do Audiovisual, o Vale Cultura, que também era um gasto tributário. E vejam só que interessante, como essas políticas tributárias elas fogem um pouquinho dessa lógica de orçamento aprovado, tem que executar, tem que ser contingenciado ou não, etc., o que acontece é que o gasto tributário ele consegue se manter em níveis relativamente elevados, independente da ação direta, digamos, do poder público. O que eu quero dizer com isso, tentando resumir? É um instrumento que tem seus milhares de defeitos, a gente sabe quais são, ele é concentracionista, temos muitos proponentes captando, mas, ao mesmo tempo, ele consegue garantir um certo nível mínimo de recursos para a cultura, porque ele não entra na lógica do orçamento direto. Deixa eu passar. E o terceiro e último exemplo, que eu também não vou entrar a fundo, porque a colega Laís já até passou isso bastante pela manhã, que é a evolução que a gente tem de tratamento para o terceiro setor, né? Desde a OS, passando pelas OCIPs e, finalmente, a OSC, né? A Organização da Sociedade Civil, que vem num processo justamente do quê? De desburocratizar, de tornar a gestão do terceiro setor mais independente, de criar mecanismos de democratização e de diálogo, termos contratuais com o poder público mais simplificados, controle mais focado em resultados e não tanto em meio. Então, assim, só para a gente tentar ter um panorama de que o direito, às vezes, ele vem sim para ajudar e ele vem para criar instrumentos de financiamento que dão mais segurança para o setor cultural. E mais do que isso, né, a gente não tem uma atitude passiva de pensar assim, a Lei 866 já fala isso, paciência. Não é bem assim. A gente tem uma capacidade, sim, transformativa, ainda dentro do direito, que permite que a gente consiga pensar esses novos instrumentos, essas novas políticas, e talvez fazer o direito cumprir a missão dele, na verdade, né, que é trazer um bem-estar social, é trazer, de fato,
um estágio de maior bem-estar, de garantia dos direitos culturais para todos. Era mais ou menos isso que eu queria fazer, acho que eu me mantive dentro do tempo. Estou à disposição para a gente fazer a rodada de perguntas. De novo, agradecer a organização do evento, é um prazer falar com todos. E é isso, vamos para a sequência de perguntas aí, que eu acho que aí vocês podem direcionar mais ou menos dentro das demandas e dúvidas de vocês. Obrigado, gente. Obrigada, Nicolas, por trazer essas possibilidades de financiamento, né, e colocar também a Cultura Viva como uma ótima oportunidade para a gente aqui, mostrar esse panorama todo. E agora eu quero passar para o Marcelo, ele também tem uma grande experiência no Cultura Viva, e em especial em Campinas, que é onde a gente tem uma lei municipal, que é para a gente ver como é que a gente torna essa política, que já é brasileira, em cada um dos nossos municípios aqui do Litoral Norte. Boa tarde, gente. Quem fez a oficina ontem? Hã? Tá. Levanta a mão que eu não vi direito, deixa eu ver. Muito bem. Vocês gostaram, gente? Eu gostei bastante. Às vezes eu fico pensando, quando a gente vem para esses lugares, ou quando a gente encontra pessoas e a gente se aproxima, que às vezes dá um cansaço na gente, né? Porque ter esperança. A gente está aqui falando de construção de direitos num país que regaçou, açoitou, escravizou, destruiu os povos indígenas. Estava voltando da outra vez. Vou fazer um negócio aqui primeiro aqui. Vou fazer uma brincadeira para a gente dar uma aquecida. E eu vou trabalhar com uma coisa meio dicotomia. Então, essa brincadeira ela vai ajudar, tá bom? Você está se rebelando já? Você está se rebelando? Não? Não está se rebelando? Não. Tá. Então, vamos lá. Eu vou falar uma brincadeira, a gente vai repetindo, tal, isso para ativar o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, e, consequentemente, a gente conseguir desenvolver uma linha de raciocínio tentando acessar outras fontes sensoriais, cerebrais e cognitivas. Tá bom? Então, vamos falar assim. Quando eu disser sim, vocês têm que dizer não. Sim, sim, sim. Tipo assim, é uma coisa, que nem o Dindindó ontem. Quem fez o Dindindó ontem sabe o poder da magia da brincadeira. Sabe disso. E isso é o que eu quero dizer para vocês. Se nós não entendermos o poder da magia, da cultura, que é o menino escutar até uma banda de rock, como o nosso advogado aqui. É rock? O menino que tem uma banda de rock, se foda que ele não faz sucesso. Melhor se ele fizesse sucesso. Melhor se ele ganhasse dinheiro, né? Então, o que eu estou querendo... A gente vai nessa linha de raciocínio. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, assim, para vocês fazerem a brincadeira. Porque, tipo assim, ela é importante, né? Senão fica, tipo, só a linha reta do raciocínio, super importante, da construção do pensamento e tal. Então, vamos lá. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Por que você não está fazendo, mano? Não está falando? Está mudo? Ah, tá, aderiu. Vocês sabem, quem fez a oficina ontem sabe que eu sou muito democrático. A pessoa não quer fazer, eu vou lá e convenço ela a fazer. De maneira bem democrática. Tá? Então, vamos lá. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. 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 Quando eu disser baixo, vocês têm que dizer alto. Quando eu disser alto, vocês têm que dizer baixo. Baixo, baixo, baixo. Baixo, baixo. Alto. Alto. Alto! Quando eu dissesse... Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu fico pensando nas coisas, né? Essa coisa de criar um consenso. Criar um consenso. Pô, vamos sonhar aqui.
Pô, o prefeito de Ilhabela, o prefeito de Indaiatuba não, Indaiatuba é uma cidade perto lá da minha cidade lá. O prefeito, inclusive, foi preso também. Parecendo São Sebastião aqui, que está as malas de dinheiro, né? Então, mas imagina que o prefeito de Ubatuba, ou a prefeita de Caraguá, a prefeita de São Sebastião, prefeita, imagina os chefes do executivo, eles, caiu na nossa conversa, gostaram da nossa conversa. Esse papo de direito, cultura, Miroski, lei Cultura Viva, bolsa, prêmio, turismo, desenvolvimento econômico, ciência, educação, eles gostaram. Não está naquele sim, 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 não, 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 né? Eles gostaram disso. Sentaram para ouvir o fórum. Estão dispostos. Aí cada um colocou 500 mil. Não, o Gabriel colocou 1 milhão, São Sebastião colocou 500 mil, Caraguá 500 mil, Ubatuba 300. Pode ser assim? Vamos supor que a gente fez aí um fundo de 2 milhões. 2 milhões, vamos fazer 2 milhões, que daí fica dividido por 4. Temos um fundo de 2 milhões, que eu acho que é o nosso lugar de disputa. Essa questão de disputar o direito, disputar a cultura, disputar o Estado, ela tem que ser real. E, ao mesmo tempo, por isso que eu estava fazendo o sim, 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 o não, 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 e o alto, baixo. Porque, assim, ao mesmo tempo que ela tem que ser real de um lado, ela tem que ser subjetiva do outro. E aí, então, fica assim, às vezes, o que acontece? O que eu percebo? Então, estamos... A gente, a pautar o poder público, eu vou falar algumas coisas que eu acho que é importante. Então, conseguimos os 2 milhões. Temos um pacto, os caras estão numa mesa redonda, negociaram, cada um colocar 2 milhões. O jurídico deles já estão criando os instrumentos para criar um fundo, um consórcio intermunicipal, tal. Entende-se que o público aqui é um público que vai fazer um público acontecer aqui. Nada, meus amigos e amigas, nada disso tem sentido se para ele não tiver um sentido de voto eleitoral. Ele é um canalha? É um canalha, ele deveria me escutar. A cultura é maravilhosa, a cultura transforma as vidas, a cultura encanta pessoas, a arte é a capacidade de eu viver vidas que eu jamais viverei. Eu nunca vou poder ser um assassino, mas eu posso assistir um serial de assassino, eu nunca vou ser um palhaço, todos nós vamos ser, né? Mas, eu nunca vou ser um acrobata, mas eu posso assistir um acrobata, naquele momento eu me ver ali. Quer dizer, a arte, ela tem, se existe algo que eu posso viver vidas, 1000 vidas, e uma vida é a arte, né? É algo que eu possa, entendeu? Além, quer dizer, então, como é que você não entende, cara, que você tem que gastar dinheiro com cultura? Como? Por que essa prefeitura, por que o prefeito não está aqui, pegando a Laís, pegando o nosso amigo, falando assim, mostra o caminho das pedras, meus amigos, que eu vou salvar Ilhabela com a cultura e com a arte, e vamos fazer dessa cidade uma cidade feliz, e quando os turistas que trazem recursos para essa cidade chegarem, eles vão ter aqui uma maravilha, um encantamento, vão se transbordar e vão sair pelo mundo dizendo, vão para Ilhabela, conhecer os artistas de Ilhabela, e todos os artistas de Ilhabela cantando pelas ruas, pintando quadros, as crianças dançando cirandas, né, os caiçaras apresentando as suas vilas com comidas tradicionais, os nossos parentes indígenas todos se organizando, cantando, celebrando, recebendo, proporcionando cultura. Por que isso não acontece? E nós ficamos num labirinto eterno de falar, nós queremos isso. Ou quem não sonha com isso que eu disse? Levante a mão agora, por favor. Enquanto isso, meus amigos, em cada esquina nasce uma igreja. E quem é burro? O povo. Porque aí nós estamos fazendo a maior injustiça de todas, condenando o povo brasileiro, mulheres e homens, a serem tapados, e muitas vezes das escondidas por derrotas do nosso próprio ser, derrotas da nossa própria capacidade, e como eu disse ontem na oficina, se nós não tivermos amor próprio para estar no coletivo, é melhor não entrarmos na luta coletiva. Se tem um lugar que junta parasitas, se tem um lugar que junta gente
que rouba energia, vampirão, é o coletivo. O vampirão, a pessoa que joga para baixo, ela não consegue falar a casa dela, porque ela não tem aonde jogar, não tem o que jogar para baixo. A não ser a própria merda dela quando ela caga. Por que eu estou fazendo essa provocação? Nossa, Marcela, mas você está fazendo papo de pastor. As ideias. Mas é isso, meus amigos. Nós temos uma disputa aqui, como apontou o nosso amigo, os nossos amigos aqui. Quem está interessado nesse papo de cultura? Ou nós vamos entrar no Ministério Público e dizer para o prefeito que ele tem que cumprir o artigo 215? O 215 da Constituição. E é maravilhoso. O artigo 215 é maravilhoso. Se a gente tivesse força política para fazer o cumpra-se, cumpra-se. Mas o cumpra-se no Brasil é desce o cacete da cultura de preto, da cultura de preta. Desce o cacete da... Temos uma lei chamada a Lei 10.669 e 11.645, que são leis fundamentais para o Brasil entrar num processo civilizatório digno, sem ser de colonização plena, que são esses valores europeus. Não que os valores europeus sejam horríveis, mas eles são hegemônicos em uma população que tem a tradição negra e a tradição indígena muito grande. Então ele se torna nocivo por causa disso. Nós temos duas leis. Quem aqui sabe, quem estudou, quem vai em escola pública, sabe que a cultura indígena e a cultura afro é tratado de maneira folclórica, alegórica. Ao mesmo tempo, temos muitas pessoas que estão dentro das escolas, lutando dia a dia, para que isso melhore. Então, temos as leis. Eu acho que o fórum agora tem que dar um salto. Vocês são sabidos. E o saber é um negócio assim, eu sei, pronto, acabou. O dia que vocês dependerem de uma universidade, ou depender de alguém para falar que vocês sabem ou não, para um certificado para fazer política, vocês estão fodidos. E mal pago. O saber na luta política é um saber adquirido, autodeclaratório e cara de pau ao máximo. E principalmente na época da internet. Então, acho que esse conjunto de informações aqui nos dá, organizando o pensamento para não ficar parecendo papo de louco. Primeira coisa, existe essa dicotomia, que eu estava brincando com vocês. Por que nós não temos aqui Ilha Bela, com os artistas, com a cultura tradicional, tudo em harmonia acontecendo? E a gente sabe que isso vai trazer recursos para a cidade, a gente sabe que isso vai trazer estado de bem viver, a gente sabe que isso vai desenvolver a saúde da cidade, a gente sabe. Mas muitas vezes, meus amigos, você sabe o que a gente sabe fazer? Sabe falar do outro. Aquele grupo de cultura lá, você precisa ver aquele grupo de cultura lá, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, e aquele fórum de cultura lá? Aquele fórum de cultura lá, estão pensando o quê? Estão pensando que aquela não. Aquela não. Aquela tem que ser assim, assim, assim. O dia que for assim, 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 aí o trem vai virar. Ai, aquela moça, aquela mulher, nossa, imagina, falando de cultura daquele jeito. Não é assim não, cultura é outra coisa. Babacas, derrotados, perdidos, fodidos, desiludidos, massacrados, prisionados. Cadê o povo? Ah, mas o povo não existe, papo de povo, cara. Nós temos que ganhar a população. Não ficar falando mal um do outro, ficar apontando dedinho para o outro. Isso aí se resolve na terapia, que inclusive deve estar dentro de uma política cultural. Os tratamentos coletivos, os tratamentos individuais. Então, teria muita coisa para falar sobre isso aqui. Mas porque eu sempre venho para esses lugares, eu acho assim, a gente sofre uma coisa que é escutar ideias, escutar propostas, escutar sonhos, tal. Aí vai falar de Campinas. Campinas está uma merda. Só que é uma merda com rumo de luta. A minha cidade, eu tenho uma experiência para trazer para vocês, é o seguinte: nós criamos um Cultura Viva lá, da sociedade civil. Por quê? Porque tem um grande mestre lá, chamado TC, da Casa de Cultura Tainã, que inclusive acho que todo mundo deveria conhecê-lo, por ser uma peculiaridade de ser um mestre de cultura africana, cultura afro-brasileira, melhor dizendo, que desenvolve tecnologia,
desenvolve telefone celular para funcionar dentro de quilombo, desenvolve gerador elétrico para funcionar dentro de quilombo, desenvolve servidores para atender as comunidades quilombolas, né? Se preocupa com isso, né? Ele acha um absurdo, por exemplo, se estivesse aqui falando assim, por que a gente está falando de cultura e nós estamos deixando o Brasil o país que mais colabora para um dos homens mais ricos do mundo? Quem que ele está dizendo? Quem ele está falando? De quem ele está falando? Está falando do Bill Gates. Isso é cultura. Ao usarmos o software proprietário, isso é cultura. Ao estarmos num lugar assim desse formato, é cultura. Ao fazermos a oficina como nós fizemos isso, isso é cultura. A cultura institucional é uma cultura. Não, mas esse negócio de cultura institucional eu não quero. Não, que ficar negociando com o secretário, eu vou lá e faço. Cultura eu vou lá e faço. Eu arrebento, eu vou lá, já junto o meu povo, lá já faço ali mesmo. Ok. Mas está falando daquele mundo que a gente está sonhando? De andar pelas ruas, de ir bela, linda e maravilhosa, e ver pessoas tocando músicas, crianças voltando de uma aventura, de uma comunidade tradicional, uma exposição de artes, filmes sendo passados, bandas sendo feitas, artesanatos sendo produzidos, modos de alimentação sendo oferecidos, permacultura da cidade toda, troca de alimentos, novos padrões de consumo. Então, o que a gente quer? A gente quer o exercício pleno dos direitos culturais e acreditamos. Tenho certeza, não é meio, não é eu acho, não. Tenho certeza que se nós fizermos uma política cultural ligada às comunidades tradicionais, indígenas e outras, aplicado a conceitos de permacultura, de ervas, tal, a gente vai melhorar a saúde do município. Quem é que duvida disso aqui? Levanta a mão. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Vocês não estudam medicina, tal. Aí você está falando todas essas coisas aí. Não importa. Como eu disse, o saber na política ele é autodeclarativo. E eu tenho fundamento para falar isso. Ao tirar a condição de consumidor da população e os desejos impossíveis de se cumprir um padrão de consumo que não existe. Não existe. Não existe o fetiche em ter brinquedo. Isso é um fetiche de 150 anos, 200. Imagina um menino associar o tênis dele a um super-herói. Então nós sabemos o poder da cultura. Agora, como nós vamos fazer para que esse nosso super plano de transformar Ilhabela, transformar Ubatuba, em real? Como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer para aplicar o Miroski, para aplicar a Lei Cultura Viva, para criar bolsas para os mestres, inclusive colocar isso na prioridade? Não existe caminho para os direitos culturais se nós não começarmos pelos primeiros, pelos primordiais. O dia que os direitos culturais, vocês estiverem disputando direito cultural para artista, eu vou falar o papo reto, vocês estão fodidos. Nossa, Marcelo, mas eu sou artista, eu crio, eu sou uma pessoa inspirada, a minha música transforma pessoas, quando eu faço clown, quando eu faço palhaço, as pessoas riem, quando eu pinto a minha tela, as pessoas se encantam. Por que você está sendo tão agressivo assim com os artistas? Eu não estou sendo agressivo com os artistas, eu estou falando para os artistas serem mais inteligentes. Se eles, que são uma cultura civilizatória, é uma cultura com língua, uma cultura com cosmovisão, uma cultura com pintura, com todos os elementos de linguagens artísticas, estão arregaçados, aonde que o artista vai servir? Se ele não estiver elegendo essas lutas, do ócio, do bem viver, da cultura africana, da cultura indígena. Principalmente no que fere a disputa de direitos culturais. E desculpa, meus amigos, que fala chata eu vou fazer. Mas o papo é sempre papo para financiar artista. Aí eu montei minha peça. Consegui o edital. Nossa, consegui o edital, agora eu vou montar minha peça. Nossa, eu vou comprar o cenário, figurino, vou pagar o diretor, vou pagar não sei o quê. Aí eu fiz minha peça. Agora eu vou circular com a minha peça. Aí vocês aplaudem, por favor, me aplaude. Ei! Nossa, eu sou artista, tal. Mas e aí? O que o menino está vendo na escola?
O que a população está vendo no dia a dia? Quantas pessoas estão recebendo aplauso? Ou a gente vai criar uma mentira de que nós temos que ser aplaudidos, porque nós somos os artistas. Eu sou artista. Não. Por isso que eu convoco, mobilizo, encanto cada um de vocês com as minhas palavras. Agora eu tenho segurança de quem está atrás de mim e me assegura esse lugar de fala. Por isso que a Cultura Viva Comunitária ganha corações e mentes, e é um movimento sem dinheiro. Por quê? Nós queremos que os meninos dos bairros ficam fazendo teatro, que as senhoras dos bairros dancem, que a senhora dos bairros e os senhores dos bairros possam pintar. Porque o dia que a arte ela for o lugar de aplauso de todos e o lugar de expressão de todos, nós vamos conseguir avançar nos direitos culturais. O dia que os povos indígenas forem reconhecidamente como fundamental para o desenvolvimento civilizatório, econômico e social do Brasil, nós vamos estar bem. Quando nós tivermos a cultura africana aceita, tirada todo o preconceito, o racismo dela, a gente está indo num caminho bom. Agora, se nós queremos ser os artistas, sou artista. É o artista. Gente, nós temos que ter um fundo, porque eu faço a minha música é muito importante para o mundo, e eu tenho que ter direito a entrar no edital, e ganhar aquele edital, e produzir o meu CD. Eu também tenho direito a ter uma exposição de artes. Pode ver que nós somos um segmento de luta. Você pega a saúde fala em população. A saúde, o médico não fala para o médico. Você já viu o movimento de saúde? Você já viu? Nós, médicos, queremos melhorar o nosso salário para melhorar a população, a educação da saúde, e sem isso, a gente não vai continuar trabalhando. Como é que é na saúde? Quem que se rebela? População. Na educação é mais híbrido. Quem que se rebela? Professor. Mas quem que é a atividade fim dele? A população. E quem reclama quando ele entra em greve? A população. E nós? Eu sou artista também. E nós, os artistas? Quando nós vamos pautar, qual que é o nosso discurso? Que eu chamo de artistacentrismo. Qual que é o nosso discurso? Vamos, gente, é um momento tipo um momento tipo Narcóticos Anônimos, tipo Alcoólicos Anônimos, um momento de se reconhecer, tem que falar. A primeira coisa é assumir. Não é o primeiro passo O primeiro passo da cura é esse. A gente vai falar assim, disputa cultural da cultura, muitas vezes, é o artista pedindo dinheiro para ele. Ele nem cita no documento população. Que doideira, gente. Às vezes, depois que eu comecei a pensar sobre isso, eu fico vendo uns documentos. Eu sempre critico. Na hora que começo a ler um documento, uma carta, eu fico vendo onde é que a população entra. E pode reparar, vocês vão ver que muitas vezes a população não entra. Mesmo se nós formos contar, quando eu sou um contador de história, e vou terminar isso daqui contando uma história para vocês, para fechar. Mesmo nós, que somos artistas e contadores de história, nós deveríamos contar que a população está junto conosco, porque nós sabemos que no fundo, quando ela está no banheiro, ela está cantando, quando ela está com um papel na frente, ela está pintando, quando ela está olhando a vida com tristeza e com melancolia, ela é poeta, porque senão ela se mata, porque a vida é uma merda. Você não é a pessoa tão bonita como você gostaria de ser, você não é tão rico quanto você gostaria de ter, você não é tão gostoso sexualmente como você gostaria de ser, você não é tão amado como você gostaria de ser. Pô, a vida é uma merda. Então todos somos poetas. Entendem o que eu estou querendo provocar em vocês? Eu e esse cabra aqui, nós sonhamos com essa porra de lei cultura viva. Pô, vamos fazer um negócio de lei, papapá. Esse negócio de lei vai virar porra nenhuma. Aí tivemos a ajuda dos manos e minas da mídia ninja, do Fora do Eixo, fazia uns tuitaços nervosos, Ponte de Cultura entrava, deixando os deputados... Mó mentira do caralho, né? Ficava em 15, 20 pessoas nos computadores com um monte de Twitter aberto, e a gente ficava tweetando, a gente colocava no Trend Topics, 20 pessoas tweetando várias contas ao mesmo tempo, a cada 10 segundos entrava um tweet novo, o Twitter falava assim, a Jandira pegava o microfone na Câmara dos Deputados e falava assim, já estamos no terceiro assunto mais comentado do Brasil. E o Henrique Alves, que foi preso,
Sabe, senhor presidente? A TEIA, que é aquele Encontro Nacional de Pontos de Cultura, aconteceu no estado dele. Porque é foda pra caralho pra você conseguir colocar o dia de votação lá. É difícil. Só que o cara foi pra... Onde é que aconteceu a TEIA? Na cidade natal do Cabra. Quem foi no avião com ele? Porque o presidente da Câmara tem um avião que só anda para ele, sabia? Hã? Ele tem um avião só para ele. Avião da FAB, das Forças Aéreas Brasileiras. Foi a ministra da Cultura, a Marta, foi a Jandira, foram tudo dentro do avião. Falaram, Henrique Alves, põe a votação da Lei Cultura Viva lá, e aí quando você chegar lá, você fala para o povo lá que você vai votar a Lei Cultura Viva lá, e você vai ser aplaudido. Ele falou, pode fazer isso daí que vai dar certo. Aí ele pegou e falou, é isso mesmo, tal. Pô, o Cabra chegou lá, vou terminar essa história assim. Estava mais ou menos 800 povos de cultura, assim, um monte de preto, preta, índia, maloqueiro de periferia, gente, assim, gente que nem nós. Um monte de senhora sabida, assim. Aí o cara chegou, com vocês. Atenção, a chegada aqui do presidente da Câmara, o staff do segurança, tipo FBI chegando num lugar assim, para ver se ninguém vai matar o filho da puta. Filho da puta não, eu tô parando, esse nome está ficando feio, né? Antigamente podia usar, agora não, né? Esse filho de uma égua, então. Também não ficou bom também. Bom, o cara chegou. Então vamos anunciar aqui o presidente da Câmara dos Deputados Federal do Congresso, que é presidente do Congresso, né? Presidente do Congresso Nacional, o nosso conterrâneo, homem da terra, Henrique Alves. E aí o que a galera fez? Bandido, filha da puta. Lá como é que ele chama lá? Coronel. Juro por você, umas 800 pessoas xingando o cara e constrangidíssimo, todo mundo constrangidíssimo. Esse cara pegou o microfone assim, ó. Olá, povo de Natal! O que o povo fez? Aí, meus amigos, você vai ver a maloqueiragem. Aí você vai ver como é que você pega a gente que está disputando direito cultural e transforma dele em gado. Porque eu vos digo, meus amigos e amigas, eu estou querendo votar a PEC 150, que dá obrigação de 1% para o município, 1,5% para os estados e 2% para a União. Quem não deixa eu votar é a Dilma e a Marta, e apontou para a ministra assim, ó. O que aconteceu com a plateia? Eu juro, podem ver o vídeo. Você está mentindo com esse papo seu aí. Isso é papo de Marcelo das Histórias, de contação de história. Não, hein? Pega o vídeo da TEIA. E em 3 minutos, o caboquinho que estava... O bandidão maior que estava sendo execrado, em 3 minutos ele foi ovacionado. Ovacionado não, teve uns aplausos. Aí ele disse o seguinte... E eu digo mais... Eu vou votar a lei para... Eu vou pôr a lei para Cultura Viva para votar daqui um mês no Congresso Nacional. E se vocês estiverem lá, eu vou pedir para eu vou receber vocês na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Porra, aí a galera, juro por você, a galera foi pro delírio. Eu fui beber cerveja, fui beber cachaça, porque eu falei assim, naquele dia aprovou a lei Cultura Viva. E tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Onde é que esse cara está hoje? Preso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vamos encurtar a conversa agora, para terminar. Nós temos que pedir para os prefeitos, prefeitas, para as casas legislativas, afinarem os departamentos de prefeitura, construírem, apresentarem como que vai ser feito as pactuações de fomento, dos termos de fomento, os termos colaborativos e os termos de compromisso cultural. Mas isso daí dá trabalho. Dá. Mas você não precisa fazer tudo. Deixa que tenha um grupo de pessoas que vai fazer isso. Então precisa o quê? Precisa pautar esses quatro executivos com o apoio das câmaras legislativas. Esse é um trampo, gente. Não, mas eu gosto de tocar tambor, eu gosto de contar história, eu gosto de ser artista. Ok, continua fazendo isso. Sai daqui com o seguinte sentimento. Eu preciso fazer com que as pessoas façam mais arte. Para eu ter mais plateia, inclusive. Eu preciso convencer as pessoas, eu preciso montar uma rede social de pessoas que apoiem a pauta da cultura, como eu disse para vocês, para a gente não ser um movimento de artista, que pede dinheiro para artista, porque nós somos especiais. Artista não é especial porra nenhuma. Artista é necessário, não é especial. A arte é necessária, mas na arte você está na vida de todo mundo. Então,
Proposta encaminhativa. Eu estou fazendo uma fala meio de dirigente e meio de palestrante. Mas por quê? Porque eu tenho urgência, eu amo isso que eu estou falando. Eu acredito nisso. Minha cidade hoje, estamos vivendo todos os problemas. Pô, regulamentar o negócio da leitura viva, aí tem que conversar. Aí o jurídico fala assim, lá, eu falo, mas você tem esse negócio de termo compromisso cultural, mas tem o termo de fomento, termo de colaboração, que é a mesma coisa. Aí, não, senhor, vem cá, vamos conversar, melhora aqui. Aí volta, aí o cara que está fazendo o processo aí vai tirar férias, porque o cara está com licença prêmio para tirar, aí para o negócio, aí o secretário de Cultura é um cuzão, entendeu? Cuzão não, é um cuzão de um lado, mas bom de outro lado também, porque eu tenho que falar bem dele. Por quê? Porque não foi o Henrique Alves que aprovou a Leitura Viva? Hã? Ou você acha que foi a força do povo brasileiro que pautou o Henrique Alves? Não foi. Foi uma oportunidade que a gente teve, simbólica, tal, e foi. Então aqui, vocês vão ter que pactuar com o secretário, se vocês gostam ou não do secretário. Vocês odeiam ou não odeiam o prefeito. Vocês vão poder ficar, vocês podem fazer o seguinte, não vai fazer nada disso não. Nós vamos montar aqui uma frente ampla aqui do litoral paulista, do litoral norte. Nós vamos eleger um prefeito em Ubatuba, que o cara vai colocar a cultura na centralidade. O cara vai ganhar e vai fazer o seguinte, ele vai anunciar que o secretário de Cultura vai ser o secretário da Casa Civil dele. Central. Todo dia ele despacha com o cara. Saúde, como é que está a cultura aí? E assim por diante. Então, tem que trabalhar com o que tem para hoje. É ruim. Falta estômago, falta. Mas o compromisso nosso tem que ser com a população. Política pública com a população. Se a população elegeu esses caras, ou a população é idiota, ou você é prepotente e muito espertão. Então, se a população enganada, iludida, votou nesses caras, é o que tem para hoje. Ou senão você espera 4 anos e elege um governo revolucionário, que vai transformar a cultura no que nós estávamos dizendo lá, num plano amplo de desenvolvimento econômico, social, científico, espiritual da cidade. Então, a missão está dada. Vocês tiveram aqui uma oportunidade muito grande de trabalhar com pessoas bacanas, especiais, lindas. Eu sou uma pessoa fazedora de cultura. Vocês forem lá na minha cidade, vocês vão ver um espaço cultural com um jovem que eu trabalho. Vocês vão ver eu acordando às 6 horas da manhã para ir em escola, contar a história em escola. Vocês vão ver eu participando de fórum. Vocês vão ver eu trabalhando com um vídeo. Mas eu dedico parte do meu tempo para fazer incidência política. E aqui tem que ter quem quer fazer isso. E, gente, não é todo mundo. Não é todo mundo. Esquece esse negócio que todo mundo faz tudo. Isso é uma mentira do caralho. Nos povos indígenas todo mundo faz tudo? Todo mundo faz tudo? Não. No terreiro todo mundo faz tudo? Não. Na empresa todo mundo faz tudo? Não. Por que nós temos que ter uma ilusão que tem que ser todo mundo fazendo tudo, porque daí é horizontal? Isso é papo de pequeno burguês que está precisando de terapia. 2013 foi essa merda por causa disso. Não, todo mundo é igual. Todo mundo tem que falar igual. Todo mundo tem que... Não é. Se fosse assim, todo mundo gostava de uma comida só. Todo mundo gostava de um tipo de sexo só. Todo mundo gostava de uma religião só. Então, vai ter um grupo, como nós fizemos ontem na oficina, vai ter um grupo que vai se dedicar mais a esse acompanhamento legislativo. Vai ter um grupo que vai se dedicar mais a estar acompanhando essa atividade, o processo de formação, que nem isso daqui que a gente está fazendo. Vai ter um outro grupo que vai estar mais focado em comunicação. E muitas vezes, um grupo só vai dar conta de fazer todas essas coisas. Mas o conjunto da população e das pessoas é que dão força para essa galera fazer isso. Posso contar com cada um de vocês aqui para a gente montar uma leitura viva o ano que vem? Sim, quem? Por aclamação. Temos que saber exatamente, assim, prefeito, seguinte, como é que é o papo do Miroski para o campo da cultura? É humilde. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos falando e temos que colocar um horizonte para nós. Então, essa é uma parte da luta política. A outra parte é a seguinte. Nós temos que ter a noção plena de que nós somos que o Cultura Viva, que o Ponto de Cultura, ele é um movimento, um estado permanente, revolucionário,
de transformar cada praça, cada casa, cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada criança, transformar ele no que ele é, um ser criador, um ser subjetivo, um ser que imagina. Então não serve de nada falar que nós queremos chegar para o prefeito, seu prefeito. Agora eu vou terminar mesmo, porque agora eu encontrei uma frase boa para terminar. Prefeito, seguinte, dá dinheiro para nós fazer teatro. Prefeito, dá dinheiro para a gente envolver numa ilha de 4 mil pessoas, de 40 mil pessoas, a gente envolver 4 mil pessoas, 10% da população, esses 10% da população vão chegar em mais 4 pessoas, vão chegar a 16 mil, estamos chegando a metade da população. Por quê? Porque eles vão fazer oficinas, porque eles vão cantar, porque eles vão dançar, porque eles vão registrar a memória deles, porque eles vão fazer vídeo deles. Esse é o papo. Esse é o papo. E eu digo mais, se eu fosse prefeito de Ilhabela, eu também. Você acha que eu ficar dando dinheiro para assim, vou dar 50 mil para o cara fazer um CD foda dele, revolucionário, com altas coisas, o outro vou dar mais 50 mil para um artista plástico fazer um trabalho? Não. Mano, mas você não vai envolver as veinhas, não? Você não vai envolver os veinhos, não, no seu trampo? Você não vai envolver mais gente nisso aí? Você não vai propor um processo de circulação que circule nos lugares mais distantes? Você não vai dar uma oficina sobre isso aí? Não quero. Então, espero que nós tenhamos feito o nosso processo de conversão de vocês para a Cultura Viva, tá bom? Depois vocês vão conhecer o dízimo. Mas o dízimo é legal, sabe como é que é o dízimo? Vamos se organizar para ir para a Argentina, ficar lá acampado num lugar legal, ficar num lugar barato, comer com as pessoas que pensam igual que a gente está falando aqui. Então, sem mais delongas, para fechar e começarmos as perguntas, eu vou contar uma história bem rápida, que mostra que nós temos que trabalhar com a parte de incidência política, a parte de formação pedagógica e com a parte de fruição, memória, pesquisa, criação de uma maneira só. Nas Arábias, sabe nas Arábias? Que não é só aquele lugar que as pessoas jogam bomba, que tem muito petróleo, que os Estados Unidos vive criando conflito. Que é um espaço que tem a religião muçulmana como predominantemente a majoritária. Não, lá existe uma tradição que diz que quando um homem ou uma mulher encontrou uma lâmpada, o que você pode fazer? 3 pedidos. É tão verdade que todo mundo quase sabe disso daqui. Um homem muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre, pobre, mas pobre mesmo, mas de uma pobreza, que às vezes as palavras faltam dizer que ele era pobre, 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 mas pobre mesmo. Só fazia para comer. E tinha uma mulher que era o grande amor da vida dele. Eu pensei tanta sacanagem aqui que eu não dei conta de falar, você viu, né? E um dia esse homem voltando para a casa dele, ele tropeçou sobre uma lâmpada. Gente, vocês não podem imaginar a alegria fenomenal desse homem, a coisa transcendental. Você imagina uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa encantada, uma pessoa vibrando, que ele pulava, e tudo que estava à sua volta começou a ficar contagiado por aquela alegria da terra, dos pássaros, de tudo. Começou a olhar para aquele homem, ele começou a ficar feliz, e ele pulava, agora eu vou resolver minha vida, agora eu vou me resolver da minha vida. Quando o gênio então bateu com a mão ao chão, pum, e ele fez assim, ó. Caiu ao chão. E o gênio disse para ele: homem pobre, você tem direito apenas a um desejo. Puta que pariu, eu já sou pobre mesmo, desse jeito, ainda tenho só um desejo. Então ele começou a pensar na vida dele. Aí ele lembrou da mãe dele. A mãe dele era cega. A mãe dele que criou ele sozinho, com todas as forças do mundo, tirou da sua própria boca para dar para ele comer. Que na noite se esfriava, abraçava ele porque não tinha uma coberta e fazia com que o seu corpo aquecesse ele. A sua mãe querida, que só tem quem tem a oportunidade de ter uma mãe tão amada, sabe do valor dela. Ela era cega e não poderia enxergar, nunca olhou nos seus olhos, nunca olhou um pôr do sol, nunca olhou uma flor, nunca olhou um pássaro. Eu vou pedir para minha mãe, claro, eu vou pedir para minha mãe poder enxergar. Vai ser a maior felicidade da vida dela. É isso que eu vou pedir. Quando ele foi pedir isso, ele se lembrou da sua esposa, que ele tanto amava. É amor raro. Quem tem a oportunidade de encontrar uma mulher amada, um homem amado, seja homem ou seja mulher, não importa, aquilo que você goste, daquele amor profundo, daquele amor confidencial, daquele amor apaixonante, daquele amor suado de todas as noites, aquele amor gostoso, raro.
ela não podia ter filhos, como o fruto desse amor não pode gerar um filho, o que minha mulher vai dizer que se eu tive a oportunidade de fazer um pedido para um gênio, eu não deixei, eu não pedi para que o fruto do nosso amor nascesse e tivéssemos um filho? Minha vida vai ser uma eterna desgraça. E ele foi pedir isso, e quando ele foi pedir isso, ele se lembrou que se a mãe dele estivesse enxergando e ele tivesse filhos com a esposa dele, que ele ia fazer logo uns 5 também, não ia ter o que comer, que ele era muito pobre. Então eu falei assim, já sei, eu vou pedir para eu ser rico. Tão rico que eu como em pratos de ouro. Dessa forma, eu não vou ter problema nenhum. E quando ele foi pedir isso, ele se lembrou da mãe, depois ele se lembrou da mulher, depois ele se lembrou da pobreza. Muitas vezes como a gente. Então o gênio bateu ao chão, de novo, faça o seu pedido agora, porque eu estou indo embora. Então aquele homem, com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua inteligência, ele segurou, concentrou, olhou nos olhos do gênio e disse: eu desejo que todas as mulheres do mundo vejam seus filhos e netos, e netas e filhas, comendo em pratos de ouro por toda a vida. Vou falar de novo, tá bom? Eu desejo que todas as mulheres do mundo vejam seus filhos, filhas, netos e netas comendo em pratos de ouro por todas as suas vidas. Se nós não tivermos um pedido desse nível, nem adianta pedir, nem quero pedir nada. Então vocês aqui, vamos sair daqui desse fórum, vai ter um momento de perguntas e respostas aqui, vamos sair daqui desse fórum com esse imbuído. Com esse imbuído não existe. É imbuído disso. Vamos para cima das casas legislativas, vamos para cima dos departamentos jurídicos, vamos para cima do prefeito, vamos convencer ele a ganhar a população, porque ele vai ganhar voto. O papo é reto. Se nós não sairmos daqui, a igreja vai aumentar. Por quê? Porque o papo ali é reto. Tem dias que eu ouço sim, tem dias que eu ouço não. Até mesmo uma boa contação de história do Marcelo das Histórias também chega ao fim. Obrigado.